O que você acha de começar a programar com a ESP32 de uma forma bem fácil e simples? Dar os primeiros passos em internet das coisas e robótica. Olha que legal que podemos fazer com o nosso kit de programação. Essa é a placa EduTech que eu programei, ligada à placa Shield sensor, neste caso a placa Shield de PIR, sensor de presença. Quando este detecta movimento, soa um alarme e acende o LRGB em vermelho. Bem legal, né? Você deve estar agora se perguntando, é simples, eu poderia fazer? Eu respondo a você, é claro que sim. Preciso ser programador? Conhecer linguagem de programação? Não, no momento você não precisa saber. Porém, com certeza você irá aprender de um jeito bem fácil, utilizando a nossa IDE de blocos de comando. Ah, e antes que eu esqueça, eu sou o Fernando Morse. Tenho 25 anos de experiência em projetos de informática e linguagem de programação. Estarei aqui auxiliando vocês em todo o processo de aprendizagem. Estamos começando neste vídeo um novo curso no canal do TechBlocks. É o curso de programação em microcontrolador ESP32 com ênfase em internet das coisas e robótica. Tudo bem? Vamos começar? Sejam todos bem-vindos ao canal do TechBlocks. Olá, tudo bem? Estamos iniciando a nossa primeira aula. Nesta aula, iremos aprender a utilizar e programar o módulo PIR, módulo de sensor de presença. Porém, antes, vamos conhecer um pouco mais a respeito do nosso hardware, que utilizamos em nossas aulas. Esta é a nossa placa de programação, a placa EduTech, especialmente desenvolvida para facilitar o aprendizado e a prototipação de projetos. Esta placa substitui as famosas protoboards, cabo jumpers, conversor de voltagem, que com certeza gastamos mais tempo fazendo as ligações do que propriamente programando. E vamos ser sinceros, é muita bagunça de conexões. A proposta de nosso curso é inovar e facilitar. Para isso, iremos utilizar a placa de programação EduTech, junto com as placas Shield de módulos de sensores. A placa EduTech possui o slot para o ESP32 DevKit 38 pinos, um slot para o LCD SD7735, um LED RGB on-board, um buzzer on-board e 6 conectores RJ11 fêmea, onde iremos conectar dispositivos e as nossas placas Shield de sensores. A conexão é bem simples, como podemos observar. Conectamos primeiro o ESP32, depois o nosso LCD. Para o nosso exemplo, vamos utilizar o módulo Shield de sensores para o módulo PIR, conectamos o módulo PIR. Depois, através do cabo RJ11 de 4 vias, conectamos uma ponta na nossa placa Shield de sensores e a outra ponta na nossa placa de programação EduTech. Pronto, já estamos com a nossa placa pronta e operacional para utilizarmos no nosso exemplo do módulo PIR de sensores. Vamos agora aprender um pouco mais a respeito do nosso módulo PIR, ou sensor de presença, também conhecido como sensor piroelétrico ou HCSR501, que é um sensor capaz de detectar o movimento de acordo com a variação de luz infravermelha que o corpo humano emite, tendo alcance máxima de detecção de até 7 metros. Vale lembrar que o sensor PIR detecta somente o movimento e não presença de um corpo no ambiente. O módulo contém o sensor PIR propriamente dito, composto internamente por 2 faixas com material sensível ao infravermelho. Quando há variação de detecção do sinal infravermelho entre essas 2 faixas de material sensível, a saída é acionada por um determinado tempo. Este sensor possui, em sua parte inferior, 3 pinos, sendo 2 para alimentação, que varia de 5 a 20 volts, e uma para o sinal de detecção. Possui também 2 tripódes, um para ajuste de sensibilidade e outro para ajuste do tempo. Poderemos calibrar esses 2 tripódes com o auxílio de uma chave de fenda. No sentido horário, iremos aumentar a sensibilidade ou o tempo, e no sentido anti-horário, iremos diminuir. O tripode do tempo reflete o tempo que o sinal ficará ligado, quando acontecer uma detecção, e a sensibilidade que acontecerá a detecção do movimento. Agora que já temos mais informação a respeito de nosso hardware, vamos conhecer a nossa plataforma de programação. Porém, antes de iniciarmos os nossos primeiros passos na plataforma, é muito importante que antes você faça o seu cadastro. Para isso, vá para o site www.edutechblocks.com.br, para que assim você possa acessar a nossa ferramenta de programação e muito mais.
pause o vídeo, vá no site e faça o cadastro. É simplesmente, leva menos de 1 minuto. Não se preocupe, deixarei o link do site na descrição. Agora falta apenas mais um passo para que possamos acessar a plataforma de programação. No site deveremos acessar a opção de download e baixar o servidor EduTech. Ao término da instalação do servidor EduTech, teremos instalado no nosso PC as bibliotecas para o Expressive 32, necessárias para a programação do microcontrolador ESP32, e o aplicativo EduLink, responsável por fazer a comunicação de nossa IDE com a placa EduTech. Lembrando que o EduLink ficará localizado na área de trabalho do Windows. Para acessarmos a IDE de programação, realize o login com e-mail e senha previamente cadastrado. Após o login ser concluído com sucesso, seremos redirecionados para a nossa IDE de programação de blocos de comando. A IDE de bloco de comando possui um menu superior com as opções de gerenciamento e um menu lateral com as opções de blocos de comando. Iremos abordar cada opção da IDE durante o transcorrer do nosso curso, então fique tranquilo. Além dos menus, temos 3 áreas de suma importância, que são o painel à esquerda, que é a área de programação dos blocos de comandos, e o painel à direita, que é a área de codificação na linguagem Arduino. Temos também a barra inferior de mensagens, EduLink, onde são armazenadas as mensagens trocadas entre a nossa IDE e a placa de programação EduTech. Agora vamos iniciar a nossa programação do nosso módulo Pi, o exemplo que nós vimos no início do nosso vídeo. Então vamos lá. Como eu disse, no menu lateral esquerdo nós temos todas as nossas opções de blocos de comando. Vamos iniciar com o nosso primeiro bloco, o bloco que define a área de setup e de loop. Este bloco ele força com que os comandos colocados no setup serão inseridos no setup. O que significa? Significa que aqui é a área onde que eu irei fazer toda uma pré-inicialização do meu programa. Ele será executado apenas uma vez. Já no loop, será executado infinitas vezes. Enquanto o programa estiver executando, ele será executado nessa área de loop. Ok? Então vamos lá. Então a primeira parte que nós temos é definir a nossa área de display. Lembrando que nós colocamos o display, aparecia o display em vermelho. Então vamos configurar o nosso menu de display, onde que estarão todas as funções referentes ao nosso display ST7735. Depois nós vamos ver com toda a propriedade os exemplos onde que nós veremos cada opção dessa. Então, por enquanto aqui nós teremos a cor de fundo, nós vamos colocar que ele inicia com a cor de fundo verde. Ou seja, aqui está tudo ok. Certo? Logo em seguida o sensor que nós vamos ter que escolher. Então, na aba de sensores, qual o sensor? Dos vários sensores, nós vamos pegar o movimento, que é o HCR501 ou módulo Pi. Esse tipo de bloco de comando, o que ele faz? É um bloco de saída de dados. Olha aqui a interfacezinha dele, que ele faz uma comunicação para fora. Isso quer dizer que ele lerá os dados do nosso sensor, tá? Do sensor de movimento, e devolverá um valor. Esse valor é o sinal que nós temos na placa do nosso módulo Pi. Então esse sinal poderá ser, no caso, verdadeiro ou falso, 0 ou 1. Então já temos ele aqui, já estamos previamente, só que para isso nós temos que testar. Ou seja, se for verdadeiro, vamos executar uma função, se for falso, executaremos outra. Então verdadeiro, houve deteção, falso, não há deteção. Para isso nós vamos na aba lógicos, onde nós temos o nosso bloco lógico de comando. Se faça, que define nada mais, nós vamos ver aqui na parte de codificação, a parte decisória. If, ele executará se uma determinada condição, como não tem nenhuma condição falsa, ele executará uma determinada função. Então, para isso, só que eu quero que se ele tiver verdadeiro, ele executará uma função. Se tiver falso, executará outra. Então, eu preciso ter uma condição senão aqui. Para isso, basta clicar na engrenagem e eu terei senão ou senão se. No meu caso, senão, clico e arrasto. Ele já modificará o meu bloco de comando, tendo mais uma opção. Se for uma condição, executará. Caso contrário, executará uma outra opção. Agora eu vou fazer o meu teste completo. Volto, retorno à minha aba de lógicos. Vou colocar a minha de comparação. Então, se o movimento for o quê? Verdadeiro, volto no lógico, procuro a aba verdadeiro.
ele executará uma condição, caso contrário, executará outra condição. Então aqui, basicamente, aqui eu já defini o escopo de trabalho que eu quero que ele faça. Então eu vou colocar ele onde? Na área de loop, que é onde que ele vai ficar executando infinitas vezes. Então, se for verdadeiro, o que eu vou fazer? Se for verdadeiro, eu vou acender o LED, tá? O LED RGB ficará em vermelho, se houver a detecção, e vou também colocar o meu display em vermelho. Então, para isso, vamos primeiro na aba de LED. Tá aqui LED, ligar LED RGB, coloco meu LED RGB, clico na cor, vermelho que eu desejo, certo? O display, a cor de fundo, coloco a cor de fundo vermelho também, posso colocar outras cores, mas no meu caso, no meu exemplo é vermelho. Aí não esquecendo que eu também tenho que tocar o som. Então, tocar uma sirene, coloca a sirene, ele vai tocar a sirene. Se ele for falso, se for falso ele entra no senão. O que ele acontece no senão? Não vou tocar o som e vou colocar o meu LED para verde. E o meu display, a cor do display de fundo volta a ficar em verde. Basicamente, eu acabei de construir meu programa de detecção de movimento, bem simples, através de blocos de comandos. Agora que já estamos prontos para podermos executarmos o nosso programinha na placa de programação EduTech, deveremos de nos certificarmos de 2 pontos. O primeiro é que o EduLink esteja em execução. Esse EduLink ele serve para podermos realizar a comunicação da nossa IDE com a placa de programação. Então, eles têm que estar em execução. E o segundo ponto é que o ESP32 da placa de programação esteja conectado ao computador através de um cabo USB. Este cabo USB é o mesmo utilizado em celulares. Então vamos dar a execução. Iniciou a compilação do código, vamos aguardar. Lembrando que na primeira vez que nós fizermos essa execução, ele irá preparar todas as bibliotecas do Expressive 32. Será normal demorar um pouco a mais. Então não fique preocupado. Já estamos no início da gravação do filme. O filme já está sendo gravado. Pronto, a placa do EduTech foi atualizada com sucesso. Pronto, vamos testar. Detecção realizada com sucesso. Para a nossa primeira aula, já tivemos bastante informação e ainda muito mais para aprendermos. Aproveitando para dar spoiler, assim que tivermos explorado a nossa interface de ideia de programação, daremos seguimento ao desenvolvimento de projetos bem legais. O primeiro de nossos projetos será o nosso carro EduTech, o comando de voz através do Alexa. Será um grande desafio. Então até a nossa próxima aula de nosso curso. Obrigado e até mais. Alexa, ligar carro esquerda. Alexa, ligar carro direita.